Bem-vindo aqui ao programa Fórum 11h30. Tudo bom, Celso? Tudo bem, Dri, tudo bem, Renato? Prazer estar com vocês aí. Prazer é nosso tê-lo aqui. Aliás, a gente tem muito assunto para tratar com o senhor, porque, veja, tem essa história da CIA, tem essa história da nota do Ministério da Defesa e tem o assassinato do presidente do Haiti, que é uma outra questão aí que talvez o senhor possa nos elucidar. Eu mesmo estou meio perdido. Começamos por onde, Adri? A Adri tem a prerrogativa. Eu posso falar do Haiti rapidinho, porque eu acho que eu não tenho muito a acrescentar em termos de conhecimento específico do que se passou. Eu hoje, aliás, não li nada, mas o que eu li ontem não dá clareza. Eu conheci bem o Haiti, como você sabe, nós tivemos lá há muito tempo. Sim. Não se pode, para ser justo, nesse caso, não se pode atribuir os generais, nós tivemos lá, foi uma decisão política do governo brasileiro, nós tivemos lá, tivemos junto com o Chile, com a Argentina, com o Uruguai, com o mandato da ONU, e ficamos lá muito tempo, talvez até não tenhamos ficado tempo suficiente para realmente promover uma mudança, e não tivemos, o que eu acho, digamos, para resumir, o apoio que era necessário da comunidade internacional, sobretudo depois do terremoto, para a reconstrução do Haiti. O Brasil teve um grande projeto, por exemplo, para ajudar a construir uma hidrelétrica, fizemos o projeto todo, demos uma contribuição muito grande através do Banco Mundial, ou do BID, eu não sei onde ficou depositada a quantia, mas na expectativa de que outros também fizessem isso, porque a gente achava que era para tratar do desenvolvimento social e econômico do Haiti. E isso, infelizmente, a famosa comunidade internacional não compareceu da maneira que a gente esperava. Isso era para dar um background. E com relação ao assassinato, deixa eu dizer, eu, como estive lá e acompanhei bastante a situação, eu estive lá como ministro das Relações Exteriores, como ministro da Defesa, e depois ainda fui chefe de uma missão de observação da OEA, que acabei não ficando mais, porque não estava muito de acordo com as diretrizes, ou eles não estavam muito de acordo comigo. Mas, de qualquer maneira, isso me permitiu ficar lá mais tempo. Eu conheci o Jovenel Moïse, ele foi uma das pessoas que foi me visitar lá. Eu recebi antes da eleição, que era para ser 2015, acabou sendo 2016, todos os principais candidatos e também o ex-presidente Preval, que eu conhecia bem, na ocasião tive também... Enfim, tive com muitas pessoas e conheço razoavelmente. O Haiti é um país muito violento, socialmente, e um país muito explorado, um país que sofreu todo tipo de pressão, né, que a potência colonial levou o que tinha e o que não tinha, enfim, todas essas características, passou aqueles anos de ditadura do Duvalier, não vou entrar nisso tudo. Mas esse tipo de assassinato é uma coisa um pouquinho diferente, eu tenho impressão. Eu não tenho informação, mas me dá a impressão de uma coisa assim, meio de máfias, de grupos muito específicos lutando pelo poder. Veja bem, ele é um empresário, eu conheci, ele era um empresário, acho que banana, sei lá que ele tinha, uma coisa um agronegócio pequeno lá do Haiti, e na eleição que eu observei, ele tinha ganho o primeiro turno, mas teria um segundo turno, aí também a oposição não soube se ajustar, porque havia muita chance da oposição se juntar e até talvez ter chance de ganhar no segundo turno. Mas daquelas brigas, você sabe como é que são essas coisas, acabou que eles anularam, eles começaram de novo, fizeram o outro primeiro turno. E no outro primeiro turno, não sei se ele teve mais tempo de gastar o dinheiro, ou sei o que lá, na eleição que houve depois, que eu já não estava, felizmente, ele ganhou. Então, ele não é uma pessoa... É difícil imaginar que tenha sido um golpe promovido por uma facção de direita, e também não é o método de agir dos opositores mais à esquerda ou mais democráticos. Eu acho que isso aí tem cara de coisa de ajuste de gente que quer realmente o poder em função de interesses econômicos muito específicos. Mas isso é uma observação que eu faço. Eu acho que também nesse ponto é injusto. Eu acho que a missão da ONU teve muitas limitações e houve erros também. Não vou defender tudo que aconteceu, obviamente, embora eu acho que frequentemente haja informações distorcidas, né? Por exemplo, eu sou a última pessoa que vou defender o general Heleno. Não tem nenhum interesse. A pessoa que já disse que eu comando disse no passado que comando a difamação do Brasil, etc. e tal.
no começo do governo Bolsonaro ele falou isso, a propósito, acho que de uma entrevista que eu tinha dado na CNN, então não tem nenhum interesse em defendê-lo. Mas não é verdade que a ONU tenha pedido a saída dele. Não pediu. Eu era ministro do exterior, eu até perguntei ao ministro da Defesa da época, o Viegas, também não era. Enfim, então, resumo o Haiti, isso eu não teria muito mais a dizer agora, a gente pode fazer uma entrevista só sobre o Haiti, isso é outra questão. Mas sobre o assassinato, me parece uma coisa diferente da violência endêmica, da repressão contra o povo, enfim, das coisas com as quais a gente teve acostumado, que a gente teve acostumado a ver no Haiti, inclusive antes, né, da presença lá da MINUSTAH. Então, há um sentimento de realmente frustração. Agora, querer imputar, como eu vi, assim, tem a marca, eu acho que querer imputar isso às nossas limitações é uma falta de... Nós não conseguimos. Nós e a ONU não conseguimos. E eu acho que, sobretudo, porque faltou a parte do desenvolvimento, a parte de apoio ao desenvolvimento econômico, e o símbolo era essa hidrelétrica. A hidrelétrica custava 200 milhões. O Brasil ofereceu botar 40 milhões. Pôs 40 milhões numa conta. Não apareceu o resto do dinheiro. Os 40 milhões, eu já nem era ministro quando isso aconteceu. Os 40 milhões foram distribuídos em vários projetos que teriam lá seu mérito, mas não tinham a capacidade estruturante que tinha a hidrelétrica num país que ser dono de gerador já é um grande empresário. Bom. Bom. Vamos... Pode falar, vai. Pode falar você. Tá, vocês não falam, eu falo. Vamos lá. É que às vezes a conexão dá aquela falhadinha, mas eu queria então, já que a gente já deu esse GS, né, essa geral sobre o Haiti, voltar para a CPI, né, da CPI ontem, porque após uma declaração do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, criticando, né, os militares que devem estar envergonhados, né, porque por conta dessas, né, inúmeras denúncias que envolvem militares, já que inclusive eles estão aí aos montes no governo Bolsonaro, né? E aí em seguida as Forças Armadas e as defesas soltaram uma nota em tom de ameaça contra o senador Omar Aziz. Eles disseram que não aceitarão qualquer ataque leviano pelo fato do presidente da CPI ter associado os militares à corrupção. Então, queria perguntar para o Celso Muniz, você viu essa nota? Qual que é a sua opinião sobre essa nota? Por que eles sentiram tanto? Pois é uma boa pergunta. Por que sentiram tanto? Porque, na realidade, pelo que eu ouvi também, eu não ouvi o discurso do presidente da CPI, mas ele não fez um ataque às Forças Armadas. Ele usou, talvez uma expressão pudesse ter usado outra, sei lá, banda podre, mas ele estava se referindo a poucas pessoas. Ele não estava generalizando. Eu acho lamentável o tom da nota que foi dado pelo ministro da Defesa e pelos comandantes militares, porque tem esse tom de ameaça que você disse, e isso para uma pessoa da minha geração, eu espero que não seja nada disso, né? Estamos aqui, tem um cheiro assim de Márcio Moreira Alves, né? Claro que na época era diferente, que os militares já estavam diretamente, Marcito, né? Que foi o pretexto. Não, era o apelido dele, Márcio Moreira Alves, o Marcito, né? O Marcito, o apelido dele era Marcito. E eu, enfim, por acaso eu conheci bem anos mais tarde, naquela época eu não conhecia até. Mas aquilo tudo acabou servindo de pretexto para as 5, então nós ficamos extremamente preocupados. Eu tenho sempre, aliás, talvez até, às vezes até acusado de ingênuo, porque eu faço uma distinção assim conceitual entre os militares e as Forças Armadas. O universo é o mesmo, mas a maneira de olhar, militares é uma corporação, é como você dizer os diplomatas, os funcionários públicos, ou sei lá o quê. E Forças Armadas é uma instituição, que é uma instituição do Estado. E eu sempre fiz essa distinção, até achando que, sobretudo antes da saída dos 3 comandantes, sobretudo o general Pujol, do Exército, que, apesar de eles terem feito concessões, né, com relação à cloroquina, etc., mas, de um modo geral, houve uma tentativa na parte do alto comando de se manter afastado da política. Isso, digamos, simbolicamente, inclusive em relação ao tratamento da pandemia, foi muito simbolizado naquele gesto do general Pujol, logo no começo da pandemia, quando o Bolsonaro foi lá numa cerimônia no Comando Militar do Sul,
o Bolsonaro estendeu a mão e ele deu o cotovelo. Isso não é, conhecendo a área militar, isso não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena, porque não é só o medo pessoal de ser contaminado, porque isso aí daria a mão, ia escondidinho, disfarçadamente, passaria um álcool. Ele fez um gesto para mostrar que a posição das Forças Armadas era diferente da posição que estava sendo propalada pelo governo. E todas as vezes que houve aquelas ameaças de AI-5, aqueles discursos feitos em frente ao quartel-general, lá de Brasília, ele sempre procurou mostrar uma distância. E eu acho que isso continuou. Eu não sei exatamente o que provocou depois a decisão mais drástica do presidente Bolsonaro, mas conta-se até que queriam que ele fizesse uma crítica ao Supremo em função da libertação do Lula. Eu não sei, não tenho contato com ele, não posso nem saber. Eu até evito contato para não, sabe, não deixar contaminadas as pessoas, no sentido político, né? Então, eu acho que havia. Então, eu sempre fiz essa distinção. Então, agora, quando há uma declaração, uma nota, em tom de ameaça, como você diz, e que, digamos, tomam as dores de pessoas que deixam investigar, gente. Eu acho que se eles estão, assim, preocupados, quisessem fazer uma notinha assim, olha, não vamos evitar generalização, num outro tom, também não tem cabimento o ministro da Defesa fazer nota junto com os comandantes. O ministro da Defesa é um cargo político. Ele pode se pronunciar e dizer o que quiser, politicamente. Ele responde. Os comandantes não são um cargo político. Eles são um cargo de carreira, né? Claro que há um mecanismo de escolha, não é que é automático chegar lá, mas eles mesmos fazem questão disso. Eles são representantes de Estado e não de governo. E eu acho que essa atitude agora criou uma confusão. Eu não sei como é que o presidente Bolsonaro vai usar, ou o Jair Bolsonaro vai usar, ou se já está usando esse fato para caracterizá-lo como meu exército. Mas eu acho que a coisa mais lamentável para as Forças Armadas foi se deixar caracterizar como meu exército, minhas Forças Armadas, e na prática, isso também foi demonstrado naquela atitude em relação à punição do general Pazuello. Mas voltando à nota, eu tenho a preocupação, sim, achei o tom exagerado, eu achei que, aliás, o senador respondeu bem, porque ele não chegou a dizer que... Ele disse assim, foi desproporcional. De fato, é o que ela foi desproporcional. Ele fez uma referência a algumas pessoas que estavam lá. Ele não fez uma referência genérica às Forças Armadas. Ele, até nesse ponto, diferente da questão do Márcio Moreira Alves, que fez aquela conclamação para que as mocinhas não fossem passear mais com os cadetes, etc. e tal, que era uma coisa mais genérica, né? Não, ele falou de uma coisa que está sendo apurada. Então, tem que deixar apurar. Eu acho que essa intimidação em relação a uma função tão importante que é essa CPI, importante para todos nós, para entendermos o que se passou, né? Em relação enfim, a algo que nos afeta a todos, as mortes de centenas de milhares de brasileiros, e, enfim, isso tudo tem que ser apurado, então não pode intimidar, não pode agir sob coação. Perfeito. E eu queria aproveitar, chanceler, e perguntar sobre esse mix, né, de ser uma carta escrita pelo Ministério da Defesa e pelos comandantes das 3 armas. A defesa não deveria ficar distante disso? Não teria que essa contaminação, né, do que seria o Ministério em tese mais civil, que não está civil, né, em relação às 3 forças, não é algo que incomoda muito. Não, você veja, na época até da Comissão da Verdade, eu sei que eles não gostam que se fale da Comissão, alguns não gostam que se fale da Comissão da Verdade, mas frequentemente a Comissão da Verdade se dirigia a mim, porque eu era o ministro na época, né? Mas pedia respostas dos comandantes, porque há essa distinção que você está fazendo, né? E é um cargo civil, ele está ocupado por um militar, mas é uma coisa lamentável que no Brasil metade dos cargos... Eu não tenho nada contra eles, viu? Veja bem, eu fui ministro da Defesa, eu acho que eles foram muito bem tratados no governo Lula, não era ministro na época, mas era ministro das Relações Exteriores, acompanhei, eu estive no Haiti várias vezes, por isso eu acho que algumas coisas que se dizem sobre o Haiti são injustas. Eu tive, aliás, com todos os comandantes das forças brasileiras até um certo ponto. Por curiosidade, o único com o qual não estive foi o Pujol. Mas, enfim, nos cargos vários que eu ocupei,
lá. Eu conheço Pujol de outras situações, mas não estive lá. Os cargos vários que eu ocupei, sobretudo ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, sempre ia ao Haiti, acompanhei. Não posso dizer que o comportamento deles todo seja livre de críticas, tudo é passível de críticas, mas essas ideias que dizem que muitas vezes eu vejo, que pode até ter fundamento, vou discutir, mas as Nações Unidas nunca encamparam. E eu respondia, digamos, quer dizer, o Brasil, que tinha um componente militar, nós discutimos muito com o representante político das Nações Unidas, que não eram... Aliás, as poucas coisinhas que eu tive, às vezes, com o general Helena, disse, olha, política, quem faz é o representante do secretário-geral, que era um chileno, Juan Gabriel Valdez, um socialista, um homem de muita qualidade, que foi ministro exterior do Chile, embaixador do Chile na ONU, etc. Então, a parte política é com ele, ninguém tem que se meter. Mas, então, nunca ouvi queixas. Aliás, para falar a verdade, eu não sei se erradamente na avaliação, a queixa que eu ouvia era que os militares brasileiros atuavam de maneira pouco robusta. Isso saiu até uma piadinha que foi reproduzida na revista Economist. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque não é disso que eu queria falar. Só estou lembrando para dizer que eu tive muito boas relações com eles, como ministro das Relações Exteriores, como ministro da Defesa. Eles eram cumpridores da lei, atuaram positivamente em várias coisas. Olimpíadas era preparação ainda, porque se realizou já no outro governo, mas Copa do Mundo, visita do Papa, Rio+20, tudo isso eles agiram bem quando solicitados. Uma coisa muito interessante que as pessoas esquecem, os comandantes militares foram, não só eles receberam, claro, aí era uma ordem da presidenta, não poderia descumprir, mas não só receberam os restos mortais do João Goulart com todas as honras, em Brasília e lá nos rincões lá acho que São Borja, onde ele voltou. E mais importante do que isso, que aí não era nem uma ordem do presidente, foi um convite meu, os comandantes militares, todos os comandantes, os 3 chefes de força, mais o chefe de Estado-Maior conjunto, tem nível equivalente, compareceram ao ato do Congresso Nacional, a sessão solene do Congresso Nacional, que anulou o ato de vacância relativo ao João Goulart, que é a única coisa que justificava, digamos assim, talvez legalmente, a presença deles no poder. Então, eu acho que... Então, eu tive essa relação com eles, muito boa, acho que eram, por exemplo, para várias coisas, eram utilizados, quando você tinha um problema que envolvesse... Agora, o Pazuello desmoralizou até a logística, mas eles, de fato, tinham uma boa logística, por exemplo, defesa civil, né? Que não era função deles diretamente, mas, na realidade, a gente acabava tendo que recorrer a eles. Teve um comandante, um chefe da Defesa Civil, um secretário, né, que é um cargo alto, que era um general Adriano. Enfim, o próprio general Fernando, que depois virou ministro da Defesa, tinha sido autoridade olímpica. Enfim, outro general lá foi para o DENIT, porque tinha escândalos, os escândalos acabaram. Enfim, eu só estou dizendo isso para ilustrar que nós tínhamos uma relação boa com os comandos militares, nós, governos do PT, e eles eram respeitosos. Então, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com isso. Agora, eu acho que se você tem 6 mil militares empregados no governo, você vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Você vai estar sujeito a que alguns não se comportem bem, como seres humanos, e vai sobrar para eles. Como se não são as mesmas proporções, mas se tiver 3 ou 4 diplomatas em funções diferentes e começar a acontecer coisa com os diplomatas, esse Itamaraty. Isso é assim, é uma reação da opinião pública. Não é? Então, eu acho que a melhor solução era eles se afastarem dessas funções que não são deles. Um ou outro pode até ficar, não sei, pode ser que alguém extraordinariamente competente no setor, não vou negar. Isso pode acontecer. Já houve em outros governos civis, houve militares, poucos, né? Em funções civis. Mas pode acontecer. Mas não essa enxurrada. Então, eu acho que acontece isso, e eu acho que é muito importante respeitar o Congresso. Eu, pessoalmente, totalmente solidário com o presidente da comissão. Acho que, eu não sei se o Senado se pronunciou, ontem ainda parece que o Senado não tinha se pronunciado.
não se pronunciou e foi super, e inclusive o Rodrigo Pacheco foi super criticado, né? Hoje pela manhã era um dos nomes mais comentados nas redes sociais, chamado de frouxo, porque ele foi pedir respeito à nota, e aí o Omar Aziz foi para cima dele, cobrando uma posição. Hoje já. E eu tenho até um videozinho curtinho, vou passar para vocês, do Omar Aziz cobrando o Pacheco para uma posição firme. Foi ontem à noite já, olha só. Hoje, o senador Marcos Duval foi à minha mesa, me chamou a atenção e eu refiz, coloquei a fala, o senador Marcos Duval. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Era isso que eu esperava de Vossa Excelência. E de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, como líder, eu respeito. Agora, a sua história não é essa. Nunca foi essa. Vossa Excelência vem de um partido de esquerda, vem da origem de Arraiz. E Vossa Excelência sabe muito bem que eu nunca desrespeitei as Forças Armadas. Os meus respeitos aos grandes brasileiros que fazem parte das Forças Armadas e um desrespeito total daqueles que estão envolvidos com falcatruas. Não, muito bom. Forte, né? Muito correto, forte, e é isso. Então é isso. Então, lamento muito, comentando um aspecto, essa mistura, né, de ter militar como ministro da Defesa, acaba atrapalhando. Eu acho até que poderia ter, excepcionalmente, uma situação excepcional, não sei. Né? Agora, por exemplo, creio que nos Estados Unidos o secretário de Defesa é um general até negro, né? Que seria importante encontrar o general negro para ter uma função equivalente. Acho que houve um chefe do Estado-Maior Conjunto que era um brigadeiro, mas enfim. Então, eu acho que pode acontecer, eles são cidadãos brasileiros, pode ser, mas não pode ser nessa proporção, eles não representam metade da população brasileira para ocupar metade dos ministérios. Então, você vê, por exemplo, você está falando da viagem da visita do chefe da CIA, né? Então, aproveitando, juntando uma coisa com outra. Eles assim, teve que tais e tais ministros, eram todos generais, O único cara ali que não era general, acho que é um delegado de polícia, que é o Dabin. Então, gente, que se ele veio aqui, para eu não sei bem o que ele veio, isso é uma outra conversa, mas para ter uma noção de como é que está o país, ele deve ter formado uma noção péssima, para falar a verdade. Eu quero falar da questão da CIA, chanceler, mas tem aqui uma breaking news, eu pedi para a Dri colocar na tela, é uma matéria que eu te mandei o link aí, Dri, do Correio Brasiliense, que eles dizem o seguinte, matéria que saiu agora há pouco, 11 horas, 11h15, diz que em reunião no Planalto, militares discutiram protestos e comunismo no país. Em resumo, né, se a Adri puder ir mostrando a matéria enquanto eu falo, a matéria fala que eles tiveram uma reunião no dia 6, anteontem, né, sem alarde, uma reunião dos militares do Bolsonaro, do Braga Neto, ministro da Defesa, do André Mendonça, advogado-geral da União, Augusto Heleno e os comandantes das forças, né? Paulo Sérgio da Marinha, Almir Santos da Forças da Aeronáutica, Paulo Sérgio do Exército, Almir Santos da Marinha e o Carlos Batista Júnior da Aeronáutica, que esses tiveram uma reunião e eles foram analisar os vídeos das manifestações que foram produzidos por infiltrados da Avenida Paulista e em outros lugares. E esses vídeos tinham bandeiras com foice estrela, frases defendendo a esquerda, o comunismo, etc. Então, a conclusão da reunião teria sido motivadora, chanceler, dessa nota de ontem também, porque a conclusão deles é que as Forças Armadas teriam que se posicionar mais duramente contra o avanço do comunismo no país. Ou seja, resgatando a velha, né, o velho fantasma de 64.
Parece que num país aí, que eu não sei qual é, que eu nem me lembro mais, porque eu li uma notícia, o Biden foi chamado de comunista também. Então, eu acho que a concepção deles de comunismo é uma coisa assim, como o Roosevelt era chamado, o FDR era acusado de comunista. Então, sabe, assim, se a mentalidade é essa, o Obama, né? Mas, enfim, então, eu acho que é uma coisa totalmente descabida. Mas eu acho que eu fico preocupado com essa situação. Acho, bom, essa do comunismo é inqualificável, né? Agora, essa reunião é preocupante, né? Imagina uma cúpula militar reunida com infiltrados nas manifestações, então eles tinham infiltrados, produziram material, esse material foi analisado numa reunião como se fosse algo sério, né? De quem é? Não sei também de quem foi a iniciativa da reunião, né? Se é o presidente que chama, eles têm que ir também, não sei. Aí essa dicotomia grave que a gente está vivendo, mas enfim, não sei. Mas de qualquer maneira, é uma coisa descabida e totalmente louca. E, claro, é difícil você não fazer uma relação entre as várias situações. Mas, enfim. Mas resumindo, eu acho lamentável. Eu acho que esse discurso que acabou de fazer o Omar, que eu vi, porque eu não vi o outro, né? Do Omar Aziz, razoável, a frase dele é absolutamente, a expressão que ele usou é absolutamente correta, que é desproporcional, né? Porque ele não falou, se eles interpretaram mal e tal, poderia ter uma maneira mais suave de falar, de chamar, quer dizer, e a ameaça realmente é descabida. Rovai, antes de entrar na CIA, só uma outra notícia aqui, que a Bela Megali, né, do Globo, ela ouviu fontes, membros das forças, e que afirmaram que não aceitarão serem desrespeitados pela CPI. Disseram ainda que as próximas manifestações podem ter respostas mais críticas, não detalham, porém, quais respostas seriam essas. Mas, ou seja, então ela diz que ouviu membros das forças, mas em off, não fala o nome de ninguém, mas que prometem uma reação mais dura caso a CPI volte a fazer citações suspeitas envolvendo militares. Só para... Absurdo, né? Quer dizer, o que será a reação mais dura? Fechar o Congresso? Editar um ato institucional impedindo manifestações de rua? Pedir bombardear a comissão que está fazendo? O que eles vão fazer? Pegar e torturar integrantes da CPI? Mesmo que não chegue isso tudo, vai. A simples ameaça é preocupante. Agora, Adriano, claro. Eu não quero também prolongar esse assunto, mas seria interessante saber se ela diz que são militares da ativa ou da reserva, porque isso também, às vezes, faz alguma diferença. É verdade. Aqueles militares de pijama, em geral, são mais radicais. Olha, eu ouvia, no tempo que eu era, só para fazer uma... Eu ouvia, na época que eu era ministro da Defesa, ouvia dito por generais de 4 estrelas, que estavam relativamente próximos a mim, disse, não dê muita atenção ao que diz a reserva raivosa. Eles diziam assim, eles usavam essa expressão, eles próprios. Somente clube militar, né? Então isso aí teria que fazer uma distinção, mas eu não sei. Ela diz que é integrantes da cúpula das Forças Armadas. Então são da ativa. Ela coloca são assim. mesmo integrantes, são da ativa. Mais grave. Porque sabe que eu fico com receio, chanceler? A minha questão é a seguinte, é como lidar com esse assunto sendo firme e, ao mesmo tempo, não contribuindo para escalar. Porque a escalada leva a síndrome AI-5. A síndrome Macito AI-5. Não nos interessa. Foi correto o que o Congresso fez naquela época, indiscutivelmente, do ponto de vista legal, mas ele foi fechado. Então, também não é o que nós queremos. Então, é preciso ser firme, mas também dizendo com clareza que ele não atacou o conjunto das Forças Armadas, não é isso que está sob suspeita, são pessoas individuais, agora que sim, se as Forças Armadas permitem que dezenas e centenas e milhares de militares participem do governo, essas coisas vão acabar acontecendo. E mais, cada vez mais. Isso é que está errado, essa é a raiz do problema. Não é um ou outro militar que foi convocado por uma...
digamos, que você tivesse lá um ministro da saúde, que fosse um médico, sanitarista, etc. e tal, e dissesse, olha, eu para a logística preciso de um apoio do militar. Era concebível que isso acontecesse. Veja bem, na época nossa, na época da presidenta Dilma, os militares ajudaram muito em levar os mais médicos, veja você, hein, em levar os mais médicos aos lugares difíceis, e muitos ficavam alojados durante algum tempo, pelo menos, em alojamentos militares. Eles têm competência para essas coisas, para fazer essas coisas. Então, eles teriam competência, se fossem bem orientados, para tratar, não para resolver se tem ou não a vacina, mas para ajudar a levar as vacinas. Bem que o SUS não precisa muito disso, mas poderiam ter sido úteis especificamente. Agora, não ocupar os cargos todos, isso não é mais um governo civil, gente. No começo, até, eu tinha um amigo, um dos poucos amigos com quem eu ainda frequento, assim, que disse assim, não, isso não é começo do governo, não é um governo militar. Ele não simpatizava muito, eu acho, com o que o governo estava dizendo. É um governo com militares. Mas chega um ponto que a quantidade afeta a qualidade, né? Então, se você tem um governo, metade dos ministros é militar, gente, o chefe da CIA vem aqui, vê 3, ministro tal, todos os 3 são generais. Então, é difícil você fazer a distinção. Vamos falar de si, então. Já que o senhor deu a deixa, a DEI fez uma matéria que teve muita repercussão aí com o senhor no final de semana. Eu queria que, então, a Adri encaminhasse a pergunta para ficar mais... Quem fez a matéria comigo? Não. Eu. A Adri... a Adri fez, claro. É que a gente fez por telefone. E a matéria repercutiu muito, deu bastante audiência, inclusive. Foi a única pessoa com quem eu falei. Depois eu escrevi um artigo, ontem também falei, anteontem falei no 247. Mas a matéria sua que foi a pioneira. Diga lá, eu liguei. Então, queria que o Celso Amorim explicasse, né? A gente se falou no sábado sobre essa visita do número 1 da CIA aqui ao Brasil, né? Como a gente falou, teve uma agenda extraoficial, uma agenda que não foi divulgada só depois, não se sabe a pauta ainda dessa reunião, foi recebido no Palácio do Planalto e depois participou de audiência com o Heleno, com o diretor da ABIN, Ale Ramagem, o ministro da Defesa e também o da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ou seja, 3 generais. Então, queria que o Celso explicasse a opinião, né, sobre o que pode ter sido essa reunião e a estranheza de o número 1 da CIA vir ao Brasil, né? Olha, Adriana, como eu disse a você, eu fiquei muito espantado, porque eu nunca vi, nos anos todos, eu tive ligado, de alguma maneira, a diplomacia, a política externa, se eu for contar agora esse período, já depois de aposentado, há quase 60 anos. Eu nunca vi um chefe porque eu entrei para o Rio Branco quando eu tinha 20, né? Vou fazer 80 ano que vem, então, desde esse período, eu tenho acompanhado. Eu nunca vi um chefe da CIA vir ao Brasil, no exercício do cargo. Tinha até um subchefe, que era o Vernon Walters, que ele era subchefe, ele não era o número 1. E talvez ele tenha vindo, eu não tenho certeza, mas é muito possível que ele tenha vindo no governo Médici, mas primeiro era subchefe, segundo aqui era uma ditadura militar, terceiro, e o combate ao comunismo era o que comandava tudo, inclusive a política americana na época. E em terceiro lugar, ele tinha uma relação histórica, porque ele tinha sido oficial de ligação na Segunda Guerra Mundial e depois ele foi adido militar, aliás, deve ter participado, certamente participou ativamente do golpe de 64. Mas ele não era o chefe, eu nunca vi. O chefe da CIA viaja pouco, ele é uma pessoa... Claro que nos Estados Unidos ele é conhecido, etc., e para os especialistas ele é conhecido. Mas deixa eu lhe dizer, eu fui ministro das Relações Exteriores do Lula 8 anos e ministro da Defesa da Dilma, um pouco menos, 3,5. Eu não me lembro o nome dos chefes da CIA nessa época. Claro que se eu for olhar o nome eu reconheço, não é uma coisa desconhecida, mas não é uma coisa que me chame a atenção, porque eles são pessoas, pela própria natureza da função, discretas, viajam pouco, né? E certamente nunca viajaram para o Brasil, que eu me lembro. Quer dizer, eu até pesquisei o Vernon Walters para ver, aí me certifiquei. Não, ele foi número 2 e ele quando no período democrático, ele não veio nessa capacidade, já não era nem número 2. Então, isso em si já causa muita estranheza, né? Já causa muita estranheza, e a mera vinda já é uma intromissão. Então, a única coisa que eu queria, digamos, não é para retificar, porque a matéria, as coisas que eu disse para você, eu continuo achando, mas para, digamos,
contextualizar, é uma intromissão. Claro, você mandar o chefe da CIA, que é o homem que cuida da inteligência, que cuida de tudo, para o país, para visitar, e vai visitar o presidente, é uma intromissão. É uma intromissão. Eu só não acho, eu também não excluo, como você disse lá, você disse até que eu descartava. Eu não sei se eu descarto, mas eu não assumo como provável que ele tenha vindo para ajudar o Bolsonaro a dar um golpe, pelas razões que eu expus lá naquele momento. Acho que, digamos assim, primeiro porque o chefe da CIA não põe as digitais dele num golpe se ele sabe que está sendo tramado um golpe. Ele age, se ele tiver interesse, ou manda agir e fica, né, se preserva. Não conheço assim a ocasião em que a CIA venha e diga e fale e ajude. Segundo, porque ele também é uma pessoa que acabou de ser nomeada ele não é uma pessoa que emergiu do fundo do departamento, digamos, como a gente chama até num artigo que eu escrevi para a Carta Capital, o Estado Profundo norte-americano. Não, ele é um diplomata de carreira de muita distinção nos Estados Unidos, o que não exclui que ele vá defender os interesses do imperialismo, não é isso, as pessoas não confundem as coisas. Agora, é a maneira de agir. E ele acabou de ser nomeado pelo Biden. Quer dizer, qual é o golpe que pode haver no Brasil hoje? Não é um golpe como o de 64, apesar do que essa nota está dizendo agora, mas não é um golpe não seria um golpe como o de 64 contra o comunismo com apoio americano. Não é. Seria um autogolpe, uma coisa meio Fujimori e meio um pouco o que o Trump quis fazer, né? E como é que ele vai fazer? Como é que o chefe da CIA, que acabou de ser nomeado pelo Biden, iria apoiar o roteiro que o Bolsonaro tem seguido a esse respeito, que é falar de fraude e que não vai dar posse a eleição se houver fraude, etc. e tal, fazendo aquela que ele chama de profecia autocumprível previamente, né? Porque ele disse, teve, até a fraude é tão grande que não dá para perceber, quer dizer, você não tem como escapar, entende? Então, se ele está criando, que é a mesma coisa que foi criada pelos trumpistas lá, é concebível que o cara que acabou de ser nomeado pelo Biden vá fazer isso? Eu não creio. O que não quer dizer que ele não possa participar de outras coisas, eu não estou isentando nada. Mas a minha sensação é uma coisa mais profunda. Eu acho que e não exclui que no futuro ocorra alguma coisa, mas seria uma coisa um pouco diferente, eu acho. Os Estados Unidos, o mesmo governo Biden, que mudou muita coisa na política interna, mas na externa não tanto, inclusive herdou e mantém essa ideia da rivalidade com a China, e talvez até mais acirrada com a Rússia, mas com a China manter a rivalidade. A obsessão deles é evitar a influência russa e chinesa na América Latina e, sobretudo, a hegemonia chinesa. Eles não querem perder a hegemonia que tem lá pela doutrina de Monroe. Ao mesmo tempo, vê que a América Latina, e a América do Sul em particular, é em convulsão, em mudança. Né? Em mudança, quer dizer, mudanças pacíficas, mas, digamos assim, vê que essas coisas estão mudando muito. Mudou na Argentina, tentaram dar um golpe na Bolívia, não deu certo, durou um ano, perderam depois, não conseguiram manter. E agora no Peru, eu nem sei se já foi proclamado o resultado, que aquilo é assim, mas de qualquer maneira ganhou um candidato de esquerda, e os próprios Estados Unidos disseram que a eleição foi limpa. O Departamento de Estado disse, quer dizer, então ele está vendo essas coisas, muita, aí sim, convulsão social na Colômbia, e o Brasil nessa situação toda. E aí eu acho que eles têm que lidar com um paradoxo, que é curioso, porque os dois países que apoiam posições extremadas norte-americanas na ONU, por exemplo, são a Colômbia e o Brasil, que os dois cujos governantes eram aliados do Trump, e os dois únicos que se manifestaram a favor do Trump, sendo que o nosso, com mais veemência, até com bonezinho dos filhos, etc. Então, eles dois são os que apoiam os Estados Unidos nessas coisas, por exemplo, Cuba, etc. Dois únicos países da região que se abstiveram da resolução sobre Cuba. E só 3 no mundo, creio, o outro é a Ucrânia. Né? Todos os demais votaram a favor da resolução condenatória. Você tem, por um lado, isso. Por outro lado, os governos que querem se associar com a visão do Biden de uma espécie de New Deal, de New Green Deal, são os governos social-democratas. Nenhum deles é um governo radical marxista, mas todos eles são, e mesmo se fossem, teriam que ser respeitados, mas não são. Não são. São governos social-democratas. O Alberto Fernandes é uma pessoa que tem uma visão ampla, ligada à Igreja Católica. Se eu fosse definir uma ideologia para ele, que eu obviamente não posso fazer, mas é do Papa Francisco, não é?
a não ser que acredita no marxismo cultural, na loucura total, assim, enfim, não, isso não tem nenhum cabimento. Mas ele veio entender, ele veio procurar entender isso e acho que veio e ouvir. Não quero dizer que não vai ter influência no futuro, não estou diminuindo a gravidade da visita em si, mas não creio que ele tenha vindo fomentar um golpe, sobretudo um golpe pró-Bolsonaro, que seria exatamente o golpe que o Trump tentou dar no Biden. Agora, tem um discurso do Maduro aí, afirmações de que isso teria a ver com a Venezuela, inclusive porque a visita se deu à Colômbia e ao Brasil. Faz algum sentido, chanceler? Olha, não. Que Venezuela pode ser um assunto que tenha sido tratado, eu acredito até que sim. Seria a Síria? Não, mas espera um pouquinho, deixa eu terminar. Mas é inevitável até que trate Venezuela, trate outros assuntos. Mas eu acho que eu leio tudo, é uma mudança de posição dos Estados Unidos, não uma mudança radical. Não é vamos apoiar o Maduro, nunca isso, obviamente. Mas se você ler, recentemente, bem recente, um comunicado conjunto entre Estados Unidos, Canadá e União Europeia, em que eles falaram que a Venezuela é um problema mais ou menos assim, tem que ser resolvido pacificamente pelo diálogo e pelos venezuelanos. Aí depois tem várias críticas ao Maduro, mas é muito diferente do discurso do Trump, que todas as opções estão sobre a mesa, que tinha aquela coisa da intervenção humanitária, entre aspas, né? Mas no fundo era um pretexto para invadir, depois o apoio ao Guaidó. Veja bem, a União Europeia já não está mais apoiando o Guaidó, já não reconhece o Guaidó. E a União Europeia, ela faz ela faz as coisas de uma maneira muito jeitosa com os Estados Unidos para não irritar, né? Então, ela que reconhecia o Guaidó, quando houve a mudança, nos Estados Unidos, ela já retirou esse reconhecimento. E ela só fez isso porque sentiu que não tem pressão dos Estados Unidos em cima disso. Então, eu não creio que ele veio. O Maduro tem todas as razões, eu diria, para achar que pode ser alvo, porque tudo que aconteceu até hoje na Venezuela e os Estados Unidos têm interesses, vão num certo sentido, mas eu não... Tem até uma frase no comunicado conjunto que diz assim, we welcome, quer dizer, mais ou menos assim, nós reconhecemos positivamente, nós enfim, apreciamos as medidas tomadas, porque ele fez uma mudança no Conselho Nacional Eleitoral, Maduro, em que entraram algumas pessoas de partidos de oposição, de um certo partido. Agora, por outro lado, tem havido ajuda humanitária à Venezuela, através principalmente do Programa Mundial de Alimentos, que é um programa da ONU, não é bem da ONU, um dos órgãos especializados da ONU, né, como a FAO, como outros órgãos, mas onde a influência americana é muito grande. Isso não teria ocorrido se não tivesse alguma negociação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Então, eu acho que o Maduro tem razão de se preocupar, né? Ainda mais que há uma coincidência, e a gente não acredita em coincidência, em política, né? Obviamente, da visita não só do chefe da CIA, do William Burns, nos dois países, mas também do comandante do Comando Sul. Isso é mais grave, né? Na visita a propósito de manobras militares da Colômbia. Enfim, esse aí já atemoriza de maneira mais direta. Enfim, eu não estou tirando, digamos assim, as razões do Maduro de se preocupar, mas eu não creio, voltando a isso. Então, aliás, por falar em preocupação com presença militar, eu li, estou falando só apenas o que eu li, não tenho informação, mas li uma relação, quando o Brasil incluiu uma relação a uma manobra militar muito grande no Mar Negro, né, da OTAN, e com muitos países convidados, entre outros o Brasil. Eu acho que o Brasil não tinha que se meter nessa confusão, não. Isso aí não é coisa. O Brasil nunca teve esse tipo de relação com a OTAN, em governo nenhum. Acho que nem nos governos militares, pelo menos do Geisel para cá, não tinha esse tipo de relação. Eu acho isso uma coisa, um risco desnecessário para a nossa política externa. Sim. O chanceler, queria agradecer a sua participação aqui conosco, o senhor sempre muito gentil, muito atencioso, e lhe dá o direito de, às vezes, se tiver alguma coisa a acrescentar que acha importante aí, falar para os nossos internautas, alguma pauta que a gente tenha deixado passar, fique à vontade.
Não, eu acho que a pauta principal, não sei se a Adriana quer fazer um comentário antes de eu falar. Não, pode Não, falar. eu acho que nós todos aqui temos que hoje defender a democracia. Eu acho que isso presume duas coisas muito importantes: firmeza e sensatez. Onde, digamos, um excesso de sensatez começa a ser fraqueza, é uma coisa difícil, às vezes, de determinar, né? Então, eu acho, mas nós temos que agir com essa clareza. Em relação aos militares, eles foram muito prestigiados nos governos Lula e Dilma, nunca receberam tantos investimentos. Acho importante frisar isso. Submarino, é importante frisar isso tanto para a direita quanto para a esquerda e para os próprios militares. Submarino de propulsão nuclear, caças de ultimíssima geração, ou pelo menos penultimíssima, porque eles não são ainda furtivos, né? Mas, enfim, caças de geração muito mais avançada do que qualquer coisa que a gente teve no passado, com transferência de tecnologia, produção no Brasil, etc. Programas do Exército muito importantes, desde a construção de blindados até controle eletrônico das fronteiras. Nunca teve tanto investimento, nunca teve, quanto nos governos Lula e Dilma. Então, e eles também, de certa maneira, enquanto havia dificuldades, eu não vou ignorá-lo, sobretudo na Comissão da Verdade, mas havia uma boa interlocução, que sempre foi mantida, que eu ilustrei com esses fatos que eu mencionei. O mais, para mim, que chama mais atenção é justamente a anulação do ato de vacância do cargo. E nós sempre os tratamos com muito respeito. O Lula o tratou com muito respeito e a Dilma nos tratava com muito respeito. E é isso que tem que ser. E nós temos que trabalhar pelo Brasil. E eles trabalharão mais pelo Brasil quanto mais eles se compenetrarem das suas funções de defesa da pátria, mas não defesa da pátria contra um inimigo abstrato, inexistente, um fantasma que não existe mais, nem como fantasma no mundo inteiro, que é o comunismo. Ninguém mais fala nisso, né? Então, é uma coisa assim, absolutamente fora do comum. Então, eu acho que é isso: é defender a lei, defender as instituições, não agir a não ser quando provocado pelas próprias instituições, quando conclamado pelas instituições, e manter essa postura de equilíbrio, que é isso que nós queremos, que eles estejam prontos para agir se o Brasil for ameaçado, mas que não hajam no terreno que é o terreno específico da política. Muito bem, muito obrigado, grato pela participação, chanceler. É isso, né, Dri? Já estamos aqui com isso, muito obrigada. Bastidores. Obrigado. Valeu, Celso. Obrigada, Celso. Obrigado, André. Obrigado, Renato. Obrigada.